mulher que tinha tantos filhos e envolvida nessa polêmica toda e inclusive julgada e condenada pela morte do pastor Anderson, nós vamos ver que ele não era tão santo assim quanto parecia e que, gente, o problema é muito maior do que aquilo que a mídia divulgou. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo a esse canal. Já quero te convidar a dar um like para que o algoritmo possa recomendar o vídeo. Bom, Ulysses Campbell, que é um grande escritor aí e pesquisador do caso Flor de Lis, fez algumas revelações no Flow Podcast que veremos agora. Como é assim a linha do tempo da Flor de Lis? Ela era uma pobre coitada, favelada de Jacarezinho, casou com um cara lá, esse cara tiveram 3 filhos, aí ele deu um pé na bunda dela porque ele arrumou outro, e ela entrou numa vida vazia, que ela era uma dona de casa, e começou a adotar crianças, sabe? Levava a criança para casa, não sei o quê, e até ali tinha uma pureza nas intenções dela. Só que aí uma das crianças que ela adota é o Anderson, o pastor, que é esse que ela vai assassinou. se casar com Sim, ela. Ela adota. Caralho, Aí sabia disso. o Anderson começa a namorar a filha mais velha dela, que se chama Simone, Mano, que é filha com o que primeiro história marido. doida, cara. Só que aí, em algum momento, ela começa a se relacionar com as duas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que ela namora a Flor de Lis, ela namora com A filha Simone, dela. e acaba optando Pela mãe. pela mãe. Mas, Aí, mas o isso, assim, uma relação, os 3 ao mesmo tempo, tipo, uma homenagem, assim? Não, Tipo, não. ele tá namorando namorava com Era ela, um triângulo ponto. amoroso. E ele tá namorando com ela. Não era um trisal, era um triângulo amoroso. Perfeito, não vai era saber, né? consentido. Do jeito que você contou as coisas dela, eu tô até ainda mais que assustado. está na moda, né? É. Mas daí o Anderson, ele já via a família da Flor de Lis se incomodava muito, porque toda semana chegava uma criança. Ela estava naquela época somando Parece com os eu filhos. com o Mercado Livre, toda semana chega encomenda. Achou uma criança aqui. Com os filhos biológicos dela e os adotivos, já dava um total de 14 crianças. O Anderson, que era um bancário do Banco do Brasil nessa época, tinha uma visão extremamente visionária, viu ali que tinha um potencial daquilo ali virar. Aí ele incentiva ela a adotar, vamos adotar, que ela cantava na igreja já, desde pequena, e ele via, nossa, tipo, ela tinha esse potencial de cantora gospel e tinha esse potencial de brilhar, de crescer no assistencialismo, dessa coisa da mulher que... E ela tirava a criança do tráfico, criança de mãe alcoólatra, de mendiga, de criança de rua. Começou assim. Aí o Anderson que bola todo esse projeto, olha... Tu vai ser a mãe de 50. A nossa meta é você adotar 50. Quando quando nós tivermos 50 filhos, eu vou te colocar como a maior cantora gospel do país. Tu vai fazer shows internacionais. Tu vai ser uma pastora de sucesso, pastora das multidões. Eles tentaram ter carreira como pastor na igreja, na Assembleia de Deus, não deu certo, mas tu é tão grande que tu não precisa da Assembleia de Deus, a gente vai montar o ministério para você, e quando você tiver 50 e for todo essa força da pastora das multidões e a cantora gospel de sucesso, eu te coloco lá no Congresso. Tu vai ser a deputada mais votada do Rio de Janeiro. Ou seja, ele criou tudo isso. Ela era uma marionete na mão dela, ela era um produto. Tem muito isso, né, no meio artístico, aquele Sim, tem. cantor que não é nada, mas vai vir aquele puto empresário e tal, Sim. olha, tu vai ser... E tu fica... Isso é um pacto com o diabo. Literalmente, coisa que é muito engraçada. É muito loucura, né? E isso, assim, eram filhos no sentido figurado, que não eram filhos. Ela tratava feito filhos, os biológicos, tratava mais ou menos como filhos o que ela conseguiu adotar legalmente, e os que ela estava ali preenchendo a cota que ela tinha que ter aqui, 50, não eram filhos. Eles tinham tratamento diferenciado, eles não tinham acesso à geladeira da casa, eles não comiam a mesma coisa. Tem uma passagem no livro que um deles me contou, em que tinham 9 desses filhos
que ela agregou ali, que ela chama de filho afetivo, ela chama filho biológicos que ela gerou, ela chama de filho adotivo que ela conseguiu legalizar e filho afetivo os que Os que estão fora desse círculo. o que elas colocou São os dentro mais de casa. periféricos. Exatamente, mas não Tá. tem nenhuma legalização na adoção. Entendi. E não tinha comida para todo mundo e eles eram assim tratados como segunda classe mesmo. Ele tem um deles que conta uma cena que ela colocou uma macarronada, tinha 8 moleques lá na mesa, ela colocou uma macarronada para 8 pessoas e tinham só 6 ovos cozidos. Ou seja, não ia dar um ovo cozido para cada. E aí ela escolhia quem... Ah, esse aí acabou de chegar há pouco tempo. Não, você não vai comer, você come só macarrão. Ficava uma coisa meio maluca. Entendi. E ela precisava desesperadamente bater a meta de 50, que é como ela, quando ela lança a biografia dela, ela usa até esse slogan aqui. Ela coloca aqui mãe coragem, mas aqui na orelha ela coloca assim, ó, mãe de 50. Mãe de 50 filhos. Mãe de 50 filhos, que era a meta dela. Só que aí o que acontece? Essa meta, ela não era uma meta simbólica, ela precisava mostrar na mídia que ela tinha 50. Quando ela disse que bateu os 50, aí todo mundo se interessou em fazer reportagem com ela. O Fantástico, Ana Maria Braga, Globo Repórter, os jornais locais, Record, tudo que era... Aquelas matérias que volta e meia aparecem, né? Mãe de não sei quanto e tal. E tem uma coisa engraçada que o Fantástico fez uma matéria em que eles não mostram que tem 50, mas eles cravam que é mãe de 50. Aí eles fazem uma coisa assim meio... Aquelas matérias de impacto. São não sei quantas toneladas de comida por mês, não sei quantos pães francês, não sei quantos litros de leite. Aquilo tudo não existia. Não existia. Ela juntava aquela molecada toda, porque onde ela pegava moleque? Ela pegava moleque de rua, ela pegava o trombadinho, ela pegava o moleque que estava vendendo bala na sinaleira, pegava o batedor de carteira, não, vamos pra cá, que eu preciso... Cara, aí só para concluir a história do pacto que a gente estava falando, aí Então, quando ela bateu a meta, ele realmente prometeu tudo que ele tinha dito que aconteceria. Ela se tornou a mãe de 50, ela ganhou a mídia, se elegeu deputada, e se tornou a cantora gospel e montou um ministério Flor de Lis que chegou a ter 9 igrejas, com arrecadação que chegava oficialmente a 6 milhões de reais mensal, mas que já tinha um caixa 12 ali que ele andava com mochila cheia de dinheiro, que estima-se que esse valor era 3 vezes maior. Porra! Só que aí, cara, de igreja dá Aí muita grana. Aí sim dá comida pra 50, né? Olha, igreja dá muita grana. E ele era... Eu vou logo deixar claro aqui que o advogado do Anderson, da família do Anderson, o Ângelo Máximo, já até me ligou hoje, contestando algumas informações que estão nessa matéria do UOL, contestando informação que vão estar no livro. Então já vou logo abrir aqui um parênteses e dizer, olha, ele nega tudo. Ele contesta, ele nega, ele diz que não é nada assim, que essa é uma narrativa da acusação, que é uma narrativa das filhas para incriminar a vítima, enfim. Dito isso, eu vou contar o que vai estar no livro. Ele era muito mercenário. A igreja dela era muito mercenária com arrecadação mesmo. Tem um caso de uma família que é uma história bem comovente. Eles eram muito rigorosos com a cobrança do dízimo. Tinha um caso de uma família que ela pagava um dízimo rigorosamente. Era um dízimo que era mais ou menos uns R$2.000, que é um valor alto para tu dar ali para uma igreja, ainda mais para uma família de classe média. Só que aí o cara, que era o chefe da família, ele descobriu que estava com um tumor no cérebro. Aí ele começou a fazer tratamento, começou a não ir na igreja, aí ele ia na igreja porque o médico dizia que não tinha solução, aí ele se entregava mais na igreja e tal, ia lá para os cultos lá de cura, não sei o quê, mas envolvia um tratamento, teve que mudar a alimentação, ele deixou de pagar o dízimo para se tratar. Para se tratar, e estava tendo um problema também com o emprego, que ele não estava conseguindo ir, o afastamento com atestado lá, ele estava entrando em ISS, baixou muito a grana da família. A grana da família, o orçamento da família continuava o mesmo e não tinha grana.
Ele deixou de pagar o dízimo. Pois o Anderson foi lá, segundo essa família, foi lá, pessoalmente, com a desculpa de saber por que ele não estava indo mais na igreja, falou, e o dízimo? Ele falou, olha, não temos condição de pagar o dízimo. O cara tá mais morto do que vivo, já está ali na cama, ó. Tá com uma dor de cabeça, que era um tumor que estava crescendo, uma dor de cabeça. Sabe o que ele falou? Pois é agora que ele não pode atrasar o dízimo. O cara vai morrer daqui a pouco. O dízimo tem que estar em dia para ele garantir a entrada dele no céu. Caralho, inacreditável. Usa a religião, são aquelas pessoas que se dizem ter uma procuração de Deus para vender um terreno no céu. Exatamente. Vender um terreno no céu e lavar dinheiro. E é tão falso, porque eles vendem uma imagem lá no púlpito, no palco, mas aí é o cara que vai pro swing, é o cara que vai... Bom, sei que é difícil confiar em alguém abusa sexualmente. Que faz ritual sinistro, né? Faz rituais satânicos, exatamente. Então esse... Deus, né? Mesmo esquema. E também para os evangélicos, para eu também não despertar a ira, porque eu já recebo muita mensagem. Nós precisamos acreditar que pessoas de bem de fato existem. E principalmente sermos essas pessoas de bem. Que possamos sempre pedir para que Deus nos dê discernimento. Para a gente saber separar o que é joio e o que é trigo, o que é certo e o que é errado, o que é engano e o que de fato é luz. Que Deus te abençoe, um dia maravilhoso, até o próximo vídeo.